Queridíssimas famílias do Colégio Monte Alto e todos vocês que nos assistem, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do programa Família Nota 10, o programa de formação de pais e mães do Colégio Monte Alto. Eu sou Rafael Barcelos e estou trazendo para vocês esses temas de educação e os fundamentos da educação. Nós vimos tratando sobre o verdadeiro sentido do que é educação, falamos já sobre o sujeito da educação, que é a prole, são os filhos. Falamos sobre os agentes, os protagonistas dessa tarefa educativa, que são os pais. Falamos sobre conduzir e promover os filhos, o que significa conduzir, o que significa promover. E hoje vamos falar do tema que é a finalidade do processo educativo, que é o estado perfeito do homem enquanto homem. Mas antes da gente entrar nessa questão do estado perfeito e da finalidade da educação e continuarmos aqui com o tema, queria pedir que vocês curtissem o vídeo, seguissem a gente aí no canal e compartilhassem com todos os amigos de vocês, para que eles possam também usufruir dessa boa formação. Bom, e também eu quero começar essa aula recapitulando um pouco a aula passada. Na aula passada, a gente trouxe a ideia da condução e promoção, o que significa cada um dos termos, né? A condução que dá essa orientação e a promoção que dá um sentido, o sentido ascendente do processo educativo. Falamos também que a ação educativa precisa ter uma intencionalidade, que a gente precisa buscar o motivo de agirmos, né? Qual é o motivo para cada ação educativa? Essa pergunta, para quê, vai nos ajudar a manter ali o trilho da direção que a gente quer dar e o sentido que a gente quer dar para toda essa tarefa educativa. E a gente falou também dos dois grandes âmbitos dessa tarefa educativa, que é o âmbito do que há de vir, do futuro, e o âmbito do que já passou. No futuro, a gente teve a imagem do roteirista. Então, os pais servem como grandes roteiristas para a vida dos filhos. Eles pensam, né, fazem um roteiro ali, pensam no projeto educativo, o que os filhos precisam aprender, onde eles precisam se desenvolver, pensando especificamente nas características que o seu filho tem. E, do ponto de vista do passado, daquilo que já aconteceu, os pais fazem um papel também de críticos. E é aqui que eu gostaria de fazer um adendo. Quando eu comentei do papel do crítico, eu comentei muito em relação aos atos corretivos. Quando o filho erra, os pais precisam sim ir ali e corrigir, mostrar para o filho qual é o ideal, para que ele reconheça o erro que ele cometeu e consiga mudar a sua atitude em busca de um bem maior, em busca daquilo que é o ideal que ele deve buscar. Bom, mas não só, o crítico não atua somente como com ações corretivas. O crítico atua também com um reforço positivo. Quando os nossos filhos agem bem, pessoal, a gente tem que reconhecer essa atitude que os nossos filhos têm. Eles se esforçaram, eles se dedicaram por fazer uma tarefa e procuraram fazer da melhor forma. Temos que reconhecer isso, dar esse reforço positivo. Vou dar um exemplo aqui, né? O nosso filho se dedica a lavar a louça. Nosso filho pequeno está lá pegando a louça, lavando lá o copo, lavando o prato. Gente, ele terminou de lavar. Ficou uma sujeirinha pequena ali, depois você pega, tá bom? Você lava, mas reconheça o esforço dele. Ah, mas a obra não foi perfeita, ele tinha que ter lavado tudo. Gente, não errem nisso. Reconheçam o que ele fez de bom, esse esforço, essa dedicação. Sabe por quê? Porque isso vai dar uma grande autoestima para eles. Ele vai querer fazer isso de novo. E ele vai repetir esse ato. E ele vai ter uma motivação que é uma motivação moral. É uma motivação que não é material. Ah, porque ele vai ganhar um dinheiro. Não, não. Ele vai fazer isso porque o pai elogiou. Porque a mãe ficou feliz. E ele quer ver o sorriso da mãe. Essa é a maior motivação que ele pode ter na vida dele. É agir em prol do bem pelo bem. Ele quer ver a alegria da mãe, ele vai querer ver a alegria das pessoas com a obra bem feita. Então, gente, quando o nosso filho se esforça, a gente reconhece. E isso vai fazê-lo querer repetir os atos. Poxa, eu fiz isso uma vez, eu vou fazer de novo.
porque meu pai ficou feliz, porque a minha mãe se alegrou. Então eu quero repetir isso. E a repetição vai levar os nossos filhos a chegarem a um estado de perfeição, porque eles estão repetindo, né, como nós sabemos. Bom, e hoje é o grande tema de falarmos da perfeição. Numa compreensão rasa do que é essa perfeição, as pessoas acabam chegando a, né, acabam cometendo dois erros, tá? Qual é o primeiro erro? O primeiro erro é achar que essa perfeição ela tem que acontecer em todas as dimensões. Então é aquele ideal do super filho. Eu tenho que ter um super filho, ele tem que fazer tudo e tem que ser bom em tudo que ele faz e tem que ser o melhor e tem que fazer cada vez mais coisas, né? E aí enchem a agenda do filho com um monte de atividades extras. Ele tem que estar estudando no melhor colégio, claro, né? O Monte Alto, tem que estar no melhor colégio, ele tem que estar aprender chinês, tem que aprender alemão, tem que aprender música, teclado, violino, tem que ser um bom jogador de futebol, tem que ser jogador de basquete, tem que saber lutar, judô, jiu-jitsu, karatê, enfim, né, o MMA, tem que saber todas as artes aí marciais misturadas, ele tem que saber de tudo. Né? O filho tem que ser tudo, né? Natação, e o filho fica com uma agenda lotada, os pais praticamente só ficam cumprindo compromissos atrás de outros, e o filho cresce sobrecarregado com aquele tanto de coisa que os pais estão colocando ali em cima do filho. Gente, não é isso. Não é isso. Essa perfeição que vira quase que uma cobrança por alto desempenho em todas as dimensões possíveis, ela não é o estado de perfeição. Pelo contrário, né? Não é isso. Né? É totalmente possível a pessoa ter uma perfeição humana sem saber tocar piano. Isso não torna a pessoa menos humana, né? Não torna a pessoa menos perfeita. Ela pode atingir sim um estado de perfeição na sua condição sem saber piano, tá? Então só um exemplo. Então esse é um erro que alguns pais acabam, né, cometendo, colocando aí uma série de atividades, tá? Um outro erro comum é o erro de olhar para essa questão do estado de perfeição e falar, gente, sinceramente, isso aí é um idealismo sem fundamento, sabe? Essa coisa de perfeição é uma coisa da antiguidade, uma ideia meio medieval. A gente já sabe que não é assim, né? Não é desse jeito. Essa perfeição aí, ela não existe. E se existe, é inalcançável. Deixa esse negócio para lá. O importante é que nosso filho cresça com espontaneidade. Então ele vai crescer de forma espontânea, deixe ele experimentar e conhecer as coisas conforme apareçam, e aí a gente vai vendo, né? Deixa a vida levar. O desenvolvimento humano não vai acontecer de forma espontânea. Isso não existe. Espontaneamente, tá? Se deixar levar por isso, ele vai ser o contrário do que a gente está entendendo que é o natural do ser humano, né? O ser humano tem várias inclinações, a tendência ao comodismo, a tendência ao egoísmo, a pensar só em si, não nos outros. Então, a espontaneidade vai gerando uma geração fraca. Nossos filhos serão fracos na sua vontade, porque não foram treinados a trabalhar à vontade. Deixaram sempre os seus apetites, né, fluírem, acontecerem. E a gente está vendo aí os reflexos dessa educação nessa geração mais jovem que passa por crise de ansiedade, tem dificuldade de controlar o uso de telas, não consegue trabalhar direito, quer sempre mais moleza, mais comodismo na vida. Isso é muito ruim. Eu lembro aqui do filme, um filme do Woody Allen, que chama Tudo Pode Dar Certo. Nesse filme tem um personagem super cômico, um filme engraçadíssimo, chamado Boris Yelnikov. O Boris Yelnikov é super crítico ali à sociedade. E ele fala o seguinte, olha, tiveram que instalar descargas automáticas nos banheiros públicos porque não era possível confiar que as pessoas puxariam a própria descarga. Gente, veja que absurdo, né? A gente tem que ter descarga automática nos banheiros, a gente vê isso em muitos banheiros públicos que nós vamos, porque as pessoas não dão descarga, sem falar aquelas que não lavam nem a mão. Então, gente, a gente tem que educar os filhos, não dá para deixar na espontaneidade. Senão,
a gente vai ter que precisar montar várias descargas automáticas ou lavagens automáticas de mão e várias outras coisas porque as pessoas não vão fazer. A gente não quer estar fadado a isso, né? A gente quer educar os nossos filhos para que eles sejam capazes de realizar e tenham uma preocupação, uma responsabilidade perante os outros, né? Que eles assumam isso e tenham força de vontade para realizá-las. Bom, então, né, considerando já esses dois errinhos que acontecem, vamos entender agora um pouco o que é esse estado perfeito do homem enquanto homem. Então, vamos entender a palavra estado. A palavra estado indica a situação em que a pessoa se encontra. Pegando pela raiz da palavra, a palavra estado vem de status, que por sua vez vem de stare, o verbo latino, que significa estar de pé, firme. Faço aqui até um parêntese. No Evangelho, quando fala-se que Maria estava aos pés da cruz, o verbo utilizado é stabat, justamente a conjugação do verbo stare. Então, Maria stabat aos pés da cruz, o que significa que Maria estava de pé, firme. Ela não estava ali meio que desmaiando, desfalecendo. Ai, meu filho! Embora aquela cena fosse cruel, das cenas mais cruéis que uma mãe pode ver o filho passar. Mas Maria estava de pé, firme ali do lado. Por isso Maria é um grande modelo de fé e de fortaleza para os cristãos. Então, tirando esse parêntese, a gente vê que o verbo stare indica essa firmeza, o que nos dá uma noção, uma ideia de certa permanência, de imobilidade. Né? A tendência é permanecermos num estado, a menos que venha um estímulo ou alguma ação que nos movimente, né, a mudar de estado. Né? A gente sai de um estado para o outro. Bom, do ponto de vista físico, todos nós passamos por diversos estados. Todos nós fomos um zigoto, evoluímos para mórula, essa mórula vira um embrião, esse embrião se desenvolve para um feto, o feto vira um nascituro, o nascituro é um bebezinho bonitinho, depois vira uma criança, e depois um adolescente e um adulto, e assim em diante. Todos esses estados físicos pelos quais passamos são estados que fazem parte desse modo de ser da pessoa humana. Todos esses estados estão dentro do que a gente pode chamar aqui de natureza humana. Então, desde o zigoto até o idoso, todos esses indivíduos são plenamente humanos. A sua essência é humana. Então eles são, a gente pode chamar assim, eles são perfeitamente humanos em essência. Portanto, a dignidade humana independe do estado em que a pessoa está. Independe do estado físico ou espiritual. Tá? Se é uma criança ou se é um idoso, todos eles têm a mesma dignidade, porque partilham da mesma essência, a essência humana. Quando nós falamos de estado perfeito, a gente não está falando da essência humana, que de fato todo ser humano é perfeitamente humano em essência. A gente está falando de um estado de perfeição, que pressupõe a essência, mas é já num outro nível. Tá? Esse estado se refere à situação particular em que cada pessoa se encontra. A pessoa apresenta características próprias numa unidade de matéria e espírito que constituem quem ela é. Muitas dessas características são acidentais, ou seja, elas podem se alterar sem mudar substancialmente o indivíduo. Por exemplo, tá? Uma pessoa pode não ter, por exemplo, um braço, e não ter esse braço não a torna menos humana do que outra. Ela simplesmente tem uma privação de não ter um braço. A sua dignidade permanece a mesma, mas ela tem uma privação física de não ter, por exemplo, um dos braços. E é bonito ver, né, que diante mesmo das piores privações que o ser humano pode ter, ainda assim
ele tem uma capacidade de se aperfeiçoar, ele ainda tem uma condição de autodeterminação para realizar coisas grandes. E essa potência humana traz para a gente um senso muito real daquilo que, né, nos parece divino. Como pode um cara com tantas privações realizar algo tão grandioso? Gente, eu vou deixar um link aqui nesse vídeo para que vocês conheçam a história do Tony Melendez. Talvez muitos de vocês já conheçam, mas vale muito a pena rever. O Tony Melendez, ele não tinha os dois braços. E ele tocou uma música no violão, uma canção belíssima para o Papa João Paulo II. Nos mostra um exemplo imenso de superação. A pessoa não tinha nenhum dos dois braços e tocou uma música linda para o Papa João Paulo II. Encantou o mundo o gesto que ele fez. O Papa, eu só posso concordar com o que o Papa disse. O Papa disse: você está dando esperança a todos nós. De fato, quando a gente vê um indivíduo assim, privado, mas que exerce ali a sua liberdade e se desenvolve e se aperfeiçoa e consegue executar uma canção que eu, com as duas mãos, não vou conseguir fazer, a gente tem esperança e fala, nossa, né, como é bonito isso, como nós temos um toque divino, como podemos buscar a perfeição do nosso ser. Bom, para a gente conseguir seguir, né, depois aproveitando desse exemplo, vamos seguir aqui, como é que é então essa perfeição naquilo que é próprio do homem, tá? Estamos falando da perfeição do homem enquanto homem. Então a gente tem que olhar o âmago do que é humano. Perfeição, pegando aqui a origem da palavra, vem de perficere, que seria fazer por inteiro, fazer por completo. Então, perfeito é aquilo que é feito por completo. Então, quando a gente fala de perfeição do homem enquanto homem, a gente tem que pensar naquilo que torna o homem, no que é mais próprio da sua humanidade. Nós estamos falando da perfeição do homem enquanto homem, tá? Gente, não estamos falando da perfeição do homem enquanto jogador de futebol. Não é isso. Claro, tem muita gente aqui, muitos pais aí que estão na torcida aí, colocando o filho para jogar bola desde cedo, para ver se ele se torna um craque, vira um novo fenômeno, e aí, rapaz, a vida da família vai estar resolvida. Perfeito, nenhum problema nisso. Mas quando a gente está falando aqui do verdadeiro sentido da educação, a educação se volta à perfeição do homem enquanto homem em si, sua humanidade, não enquanto jogador de futebol. Para a gente ter mais facilidade aí para pensar em relação a isso, vamos lá, né? Vamos ficar aqui no exemplo do jogador de futebol e vamos responder aqui algumas perguntas, tá? Vamos lá. Primeira pergunta: é possível que um homem seja bom, mas um jogador de futebol ruim? É claro que vocês vão concordar comigo. Tá cheio de perna de pau aí, e vai falar, pô, cara, eu não jogo bola, mas, cara, eu procuro ser um bom homem, né? Cuido da mulher, tô cuidando dos filhos e tal, então, perfeito. Pergunta número 1. É claro que pode. O cara pode ser um bom homem e ser um péssimo jogador de futebol. Não tem problema nenhum. Segunda pergunta. É possível ser um bom jogador de futebol e um mau homem? É possível. Nós temos, infelizmente, casos aí no noticiário policial de excelentes jogadores profissionais que fizeram muito sucesso, foram campeões internacionais e que cometeram maldades atrozes que envergonharam o futebol e até o nosso país, né? Então, nós temos esse exemplo também. Então, resposta à segunda pergunta é sim, é possível a pessoa, né, ser um bom jogador e um mau homem. Perfeito. Vamos para a terceira pergunta. É possível que um jogador de futebol profissional seja um bom homem e um mau jogador? Essa pergunta é um pouco diferente, né? Ela é um pouco mais capciosa. Para a gente responder, vamos refletir um pouquinho sobre o que é mais próprio do ser humano e aí a gente vai conseguir chegar
naquilo que a gente vai conseguir chegar na resposta. Então vamos lá. O que nos faz humanos? O que é mais característico do ser humano? Então, a filosofia, tá, observando todos os seres e toda a realidade, conseguiu entender que há 4 grandes elementos, 4 grandes características do ser humano que são propriamente humanas. A primeira característica é a liberdade. Essa capacidade de autodeterminação racional do ser humano. E essa capacidade de autodeterminação, ela está intimamente relacionada com a segunda característica do ser humano, que é a responsabilidade. Todo ato humano, ele acaba sendo uma resposta a tudo aquilo que o precedeu e tudo aquilo que o circunda. Quando nós agimos, nós damos uma resposta. Por exemplo, aquele que nos criaram, os nossos pais, e damos também uma resposta àqueles que estão ao nosso lado, nossos irmãos, nossos amigos, nossos conhecidos, aqueles que interagem conosco e, num senso mais amplo, toda a humanidade. Então, nós somos responsáveis, então todos os nossos atos livres trazem consigo uma responsabilidade. Outras 2 características também, que são muito próprias do ser humano, são a capacidade de amar e a capacidade de dirigir todos os seus atos ao bem, que, em última instância, ao próprio Deus. Então, vendo aquilo que é mais característico do ser humano, nós conseguimos entender que a perfeição do homem enquanto homem é a plena realização da sua liberdade, com pleno sentido de responsabilidade, por si e pelos outros. Então, isso é o que torna o homem pleno. Então, se a gente pensar em perfeição humana, é a perfeição da sua liberdade, do uso da sua liberdade. Portanto, as suas potências têm que estar muito bem trabalhadas para que ele seja livre e capaz de realizar. Se o ser humano não tem capacidade de realização, não tem essa potência de realmente realizar essas tarefas, e com isso ele não é capaz nem de amar, não será plenamente humano. Se ele tem essas potências, ele será responsável, ele será capaz de amar e ele conseguirá dirigir os seus atos para o bem. Então, respondendo à pergunta, um mau jogador de futebol profissional pode ser um bom homem? Bom, se ele tem uma obrigação de ofício, que é jogar futebol, ele precisa jogar bem. Se ele não joga bem, ele não está sendo responsável. Ele está falhando com o time, está falhando com a torcida, está falhando com o clube. Não, ele não pode jogar, cara. Pega esse cara, manda fazer outra coisa. Vira comentarista, faz outra coisa que você faz melhor, ou vira técnico, seja o que for. Mas jogar futebol, cara, não é mais contigo, né? Deixa para outra pessoa. E isso vale não só para esse jogador, né? Isso vale para o médico. Pô, o médico tem que ser um bom médico. Se ele é médico de ofício, ele tem a responsabilidade de ser um bom médico. Ele tem que ser um bom médico. Senão, ele não está sendo responsável, ele não está usando bem a sua liberdade. Isso, né, vai valer para todas as profissões. Bom, então, pessoal, espero que vocês tenham, pegado o que é esse estado perfeito do homem enquanto homem, que se refere justamente à sua liberdade, à sua capacidade de agir bem, o que vai trazer, está intimamente ligado à sua responsabilidade e que vai permitir com que ele ame e que dirija os seus atos para Deus. Educar, então, é conduzir o homem a ter essas potências bem desenvolvidas para que ele tenha uma plena liberdade para agir e ser capaz de amar de todo o coração. E esse estado de perfeição das potências é justamente o que denominamos virtude, que vai ser o tema da nossa próxima aula. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Sigam a regra dos 3 Cs, hein? Curta, comente e compartilhe. A gente se vê na próxima aula. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus.